Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde para vocês. Não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Mas passando aqui rapidamente para compartilhar com vocês uma visão que tive essa noite. Nós cremos, na vinda do Senhor Jesus, para nós que cremos e acreditamos, Os dias são maus. Muita coisa acontecendo no mundo, o mundo está um caos, muitas profecias estão se cumprindo. A palavra do Senhor, ela não cai por terra, jamais não cairá. A Bíblia nos diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar, E Deus tem mostrado não só a mim, mas a muitos outros. O Senhor tem dado muitas visões, e uma das que o Senhor me deu, eu quero compartilhar com vocês. Essa madrugada eu estava em oração, e enquanto eu estava em oração, irmãos, Deus me levou a um lugar como se fosse um castelo, um palácio, como se fosse aqueles palácios antigos, feito na época, nas épocas bíblicas, Porém, não era naquela época, era nessa época. Porque Deus, ele, como que eu posso dizer? Ele constitui reinos e ele também, desfaz reinos, se aquele reino não tiver de acordo com a vontade dele, Ele estabelece reinos, e também destabelece. E a visão que eu tive, irmãos, foi muito forte, foi muito clara. Eu via aqueles homens em movimento ali, eles queriam atacar um país, atacar uma nação, porém eles estavam fazendo tudo nas escondidas, fazendo tudo armado, tudo por baixo do pano, tudo nas escondidas. E era uma nação muito grande. Uma nação, assim, era reis grandiosos. Eu vi aqueles homens com roupa de rei, grandiosos, como se fosse antigamente, mas o Senhor colocava no meu coração: filha, não é pessoas de antigamente, é pessoas desse reino. Era só para que eu viesse entender que eram pessoas poderosas, dentro daquele lugar grandioso. E aí eu via como que eles queriam armar uma armadilha contra uma nação. Nação essa a qual o Senhor estava defendendo essa nação. E esse povo queria ir contra essa nação. Só que, irmãos, Deus fez algo glorioso, Deus fez algo grandioso. Quando essa nação que eu vi grande e forte, ela estava mostrando que estava ajudando aquele povo a qual Deus estava aguardando, mas na verdade eles não estavam ajudando. Por baixo dos panos, eles também tinham plano, de querer tentar algo contra o povo que Deus estava defendendo, contra o povo que Deus estava aguardando. Era como se fosse assim: eu vou ajudar você. Só que era tudo um disfarce, porque por detrás de tudo isso, eles queriam algo maior. Você está entendendo? É tipo assim: vou te jogar para a guerra, vou dizer que vou te ajudar nessa guerra, mas eu também tenho alguém a ganhar por trás dessa guerra. Você está entendendo? E aí eu via como que eles ajudaram esse povo a vencer a guerra, a ter armamentos para a guerra, mas depois eles mesmo se juntaram para querer se levantar contra o povo de Deus. E aí eu via quando eles mandavam, não era míssil nem nada, irmãos. Era como se eles mandassem, eu via toras grandes de madeira. Deus me mostrava assim, como se fossem toras, madeiras bem grandes, bem grossas. E era como se eles tivessem um poder que eles mandavam no ar. E eu via aquele palácio bem grande com aquele monte de janela. E aí eles mandavam como se fosse no ar contra esse povo, contra o povo de Deus. Só que Deus fazia um milagre que todos eles viam.
Todos os que estavam ali, eles enxergavam com os próprios olhos deles. Porque quando eles mandavam essas toras, que essas toras seriam para destruir, e eram muitas, eram fileiras, eram muitas, eu vi elas no ar indo. Quando elas iam para destruir o povo que Deus estava protegendo, aquelas toras voltavam para eles e destruía o lugar onde eles estavam. Visivelmente, era um milagre glorioso. Eu vi, irmãos, visivelmente assim. Quando eles mandavam aquelas toras grandes, elas saíam voando no ar assim, saíam voando, quando elas iam, elas voltavam de volta e destruía aquele povo. Então, eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele está voltando. Tem muitas coisas acontecendo. Eu quero dizer que aquele que tenta se levantar contra o ungido do Senhor, contra o povo de Deus, ele está perdendo tempo. Louvado seja Deus. Porque assim, pensa que Deus não está vendo a Arapuca toda sendo armada, mas o Senhor está vendo a Arapuca toda sendo armada. Pensa que está por baixo dos panos, mas o Senhor, diante do Senhor, tudo está descoberto diante dos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Não adianta fazer nada escondido. Tentar contra o servo de Deus, contra o povo de Deus escondido, porque o Senhor, Ele sabe. E até aquele que se levanta, aleluia, louvado seja Deus, muitas das vezes para tentar distrair, enganar, manipular, até esse o Senhor usa para ajudar o povo dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu quero dizer para você, estamos vivendo os últimos tempos na terra e é tempo do Senhor fazer milagre. O Senhor vai fazer milagres que a gente vai ver, a gente vai enxergar. Muitas coisas vão acontecer e muitas coisas nós iremos ver. Creia, em nome de Jesus. Guarda o teu coração, guarda a fé, louvado seja Deus. Seja fiel. Porque o Senhor tem como recompensa, coroa, galardão para mim e para você. Tem um céu de glória, aleluia. A Bíblia diz que lá na glória não haverá mais choro, nem pranto e nem dor. Porque todas essas coisas vai se passar. Então guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Continua firme com Jesus, em oração constante, em oração no pensamento de oração, com seu pensamento constantemente em oração, guardando o teu coração, fazendo bem, sem olhar a quem, independente da situação, independente de quem for. Continue fazendo as obras, continue fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque, irmãos, os dias são maus. Essa é uma das visões que o Senhor me deu. Já tive outras que também o Senhor me deu, outras visões também, mas eu senti de compartilhar essas dessa madrugada com os irmãos, amém? Que Deus possa abençoar vocês, continue orando, né? Vamos orar, levantar uma corrente de oração, né, em favor, né, do todo o globo terrestre, né, de todos os países da nossa nação brasileira, né, para que o Senhor venha entrar, né, e fazer o querer dele na política, né, na geopolítica desse país, dessa nação, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha estender a sua mão, que o Senhor venha estender a sua mão de justiça sobre essa nação. E que tudo que esteja encoberto, toda mentira, todo engano, o Senhor venha trazer à tona. E que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Continue orando. Continue orando. Como a viúva que não desistiu de orar. O juiz, aquele juiz da cidade, digamos que ele era o rei, ele era o político daquela cidade. O coração dele não temia a Deus, mas a oração da viúva fez com que ele atendesse a causa. Porque para Deus não há nada impossível, não há coração de pedra que o Senhor não quebre.
Então não desista, continue orando, continue buscando, continue clamando. E guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, amém? Deus abençoe.